Nós vamos falar agora sobre intensidade, nível sonoro e eco, ou reflexão do som, tá? Então, nível, intensidade sonora. Intensidade, o que é intensidade? Intensidade tem a ver com a potência do som, tá? E com a área que esse som está abrangindo. Então, vamos imaginar que você está a uma determinada distância de uma caixa de som. E essa caixa de som está tocando uma música. O som, ele se propaga em todas as dimensões, ele tem uma propagação tridimensional. Então imagina que em volta da caixa de som tem uma região como se fosse uma esfera onde aquele som está se propagando. Então eu fui lá produzir um som, o som está se propagando de maneira esférica e ele vai se afastando. Dependendo da onde você está ou da proximidade da caixa de som, você vai escutar o som mais ou menos intenso. Que no linguajar cotidiano, você vai escutar com um volume maior ou com um volume menor. Depende sempre, né? Quanto mais longe da caixa, menor é o volume sonoro que você vai escutar. Menor é a intensidade, tá? Então, a intensidade, ela é calculada fazendo a potência dividido pela área. A potência é sempre, em watts. Então tem a ver com a transformação ali da eletricidade em energia sonora. Dependendo de quão eficiente o aparelho é, ele transforma mais energia elétrica em energia sonora. Ele é mais potente, ele tem uma potência maior. E a intensidade vai estar ligado com a potência sonora, tá? Quanto mais potente, maior será a intensidade. São duas grandezas diretamente proporcionais. A área tem a ver com essa área esférica, é a região onde essa onda sonora está se propagando. A área de uma esfera, não sei se vocês lembram, mas a área de uma esfera é 4πr², tá? Então a área de uma esfera, tem a ver com o raio da esfera. Quanto maior o raio da esfera, maior a área da esfera. A área e a intensidade sonora são inversamente proporcionais. Quanto maior a área, menor a intensidade sonora. A área está ligado com o raio, tá? E o raio você tem que pensar que é o quê? A distância que você está da fonte. A fonte sonora é o centro dessa esfera, é dali que vai começar o som. Então o som é produzido ali e ele vai se propagando a partir dali. Quanto mais longe você estiver do ponto onde ele se inicia, mais longe você estará do centro da esfera. Então, quanto mais longe do centro, maior é o raio. Quanto maior a distância que você estiver dali, maior é o raio esférico. Se você aumenta o raio esférico, automaticamente você aumenta a área. Aumentou a área, você vai diminuir a intensidade sonora. Por isso que quanto mais longe você está de uma caixa de som, menor é o volume que você escuta, menos intenso estará o som, porque tem a ver com o raio da área esférica e tem a ver com a intensidade. A menor intensidade que a gente consegue escutar, ela é chamada de limiar da audição. Ela é chamada de I0. É a menor intensidade que nós escutamos. E essa intensidade é de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Seria uma intensidade semelhante a uma folha de árvore caindo, a circulação do sangue no seu corpo, tá? Para que você consiga escutar nessa intensidade minúscula, você tem que estar num ambiente de silêncio absoluto. E é muito louca a nossa audição. Quando você está de dia vendo um filme no seu quarto, está no volume 20. Se à noite, na madrugada, você liga a TV no mesmo volume, parece que está escandaloso, velho. Você vai baixando e fala, pelo amor de Deus, está muito alto. Por quê? À noite, os barulhos externos vão diminuindo e aumenta o silêncio. E aí, quanto menor for essa interferência de sons externos, mais sensível fica o nosso ouvido. Isso é muito maluco, né? Então, à noite a gente escuta, num volume sonoro, numa intensidade sonora muito menor do que a gente escuta de dia. Por quê? Porque a gente não tem interferências externas. E aí o nosso ouvido ele consegue interpretar melhor, tá? Então, na teoria, se você estivesse num lugar absolutamente silêncio, absoluto, você conseguiria escutar a folha de uma árvore caindo, ela atritando com o ar.
ou você até conseguiria escutar o seu sangue circulando no seu corpo. Olha que loucura. Imagine o nível de silêncio que você tem que estar, tá? Então, este é o menor ou a menor intensidade que você escuta. Por que tem essa unidade de medida, ó, watts por metro quadrado? Porque a intensidade é potência por área. Potência é dada na unidade de watts e área é dada na unidade de metros quadrados. Por isso, então, que a gente tem essa unidade para intensidade sonora, watts por metro quadrado. E aí, você já viu a lei do silêncio? Você vai lá, vai fazer baladinha na sua casa, soca o pancadão, né? Pum, pum, pum. Aí vem um guarda e vai falar, ó, baixa o som. Você está violando a lei do silêncio. Teoricamente, e aí até perigoso, ele teria que ter um medidor de decibéis. Hoje em dia, você não precisa ter um aparelho disso, né? O seu celular pode medir quantos decibéis tem na sala. Você consegue baixar programas, aplicativos que medem a intensidade sonora do ambiente. A intensidade sonora é medida em decibéis, ou nível sonoro, tá? É medido em decibéis. Então, a unidade de medida de nível sonoro é décimo de bel. Decibel, dB, tá? Quando você está mexendo em programas de edição de áudio, edição de vídeo, e você está gravando o microfone, ele fica monitorando a intensidade. E ali tem quantos dBs estão ali, quantos decibéis, tá? Como é que eu calculo o nível sonoro? Eu tenho que fazer, ó, esta equação. 10 vezes o log da intensidade escutada dividido por I0. Então é assim que a gente calcula quantos decibéis tem ali. Professor, não lembro de log. Já viu o logaritmo? Vocês já viram o logaritmo em matemática? Vocês sabem por que a gente usa logaritmo? Que raio que é isso? Logaritmo é o inverso do exponencial, tá? Então, o contrário do multiplicar não é dividir, do somar não é subtrair, da potência é logaritmo, tá? Então, o exponencial, o inverso do exponencial, logaritmo. Então, nós usamos logaritmo quando nós precisamos expressar alguma grandeza cuja variação entre o mínimo e o máximo é absurda. Cara, 10 a menos 12. A gente consegue escutar sons com intensidade de 10 elevado a décima. Cara, do 10 a menos 12 até o 10 elevado a décima, tem um chão, hein? Tem muita coisa, né? O nosso ouvido ele é muito sensível. Então ele consegue escutar sons de intensidades ridículas até intensidades absurdas. Para a gente conseguir expressar isso, por exemplo, vou fazer um gráfico da audição humana. Cara, teria que ter o quê? Uma folha do tamanho de Indaiatuba, para eu conseguir colocar todos os pontos que a gente consegue escutar. Aí um cara teve uma ideia brilhante e falou, mas se a gente criar uma coisa que chama logaritmo? Se a gente criar um sistema aqui, que ele vai aumentando exponencialmente. Então, vai um pouquinho, e não serve só para o som. pH, sabe? Já ouviram falar de pH. Potencial hidrogeniônico, olha que coisa bonita, né? Que mede a quantidade de H+ dissolvido na solução, que determina o quão ácido ou quão básico é alguma coisa. A escala de pH é enorme também, né? Vai do pH lá do, sei lá, do 0 não existe, mas vai de pHs muito baixo, de pH 1 a pH 10. Então a gente tem ali, então só varia do 1 ao 10? Não, é exponencial. Então 0,1 é 10 vezes maior. Se uma coisa é 4,5, a outra coisa é 4,6, ela é 10 vezes maior. Se uma coisa é 4, a outra é 5, ela é 100 vezes maior. Então, o logaritmo ele serve para a gente conseguir expressar essas coisas. Mas como é que eu calculo o logaritmo? Ou você vai esperar a sua aula de matemática, quando o professor entrar em exponencial e logaritmo, tá? Ou você dá uma estudadinha de como é que calcula log na base 10. Eu vou dar um exemplo aqui como é que a gente calcularia alguma coisa. Vamos imaginar que eu tenho sei lá, um som cuja intensidade é de 100 watts, tá? Qual é o nível sonoro? 100 watts por metro quadrado, senão seria potência. Qual é o nível sonoro produzido por esse aparelho de som que tem uma intensidade de 100 watts por metro quadrado? Aí você falava, para eu calcular o nível sonoro é só fazer o logaritmo ali.
Como é que você procederia nesse logaritmo? Ó, eu vou usar essa parte aqui, depois eu vou apagar, é só para dar um exemplo, beleza? Aí você faria assim, ó, eu vou calcular um nível sonoro. Então é 10 vezes log de I vale 100. Dica, a gente sempre põe em potência, tá? Então 100 é 10 ao quadrado, tá? Então a intensidade aqui, né, você vai colocar 10 ao quadrado, que é o I. O I0 é uma constante, ele nunca vai mudar, ele sempre vai ser 10 a menos 12. Então, é log de I dividido por I0, 10 a menos 12. Putz, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, ó, você resolve isso daqui, ó, é uma divisão de potência, onde a gente faz o quê? Subtrai os expoentes. Então, você vai fazer 10 elevado a 2 menos 12. Você vai extrair os expoentes ali, né? Então, ó, o resultado disso daqui vai ficar 10 elevado a 2 menos 12, vai ficar 10 elevado a 2 mais 12. Vai ficar 10 elevado a 14. Compreenderam essa conta? Ó, 10 elevado ao quadrado sobre 10 elevado a menos 12. Isso daqui é 10, 2 menos 12. Menos com menos dá mais, 2 mais 12, 14. Beleza? Então aqui, ó. Ó, deixar aqui só para vocês se situarem. Beleza, chegamos aqui. E aí, como é que eu faço isso daqui? Ó, para a gente fazer o logaritmo, esse logaritmo é base 10, tá? Então, são logaritmos que tem... Os logaritmos, eles têm base 2, base 3, base 10, base exponencial, base neperiana, tem um monte de logaritmo, tá? O que a gente usa para nível sonoro é log na base 10. E aí tem uma regrinha. Uma professora amiga minha, a professora Jéssica, ela falava, é a regrinha da bolinha. Você falava, como assim a regrinha da bolinha? Ó, esse cara aqui, ó, elevado a esse cara aqui, tem que dar esse cara aqui. Olha a bolinha. Esse elevado a esse tem que dar esse. Vamos igualar isso? 10 elevado a n, esse elevado a esse, tem que ser igual a 10 elevado a 14. Olha que louco, ó. Esse elevado a esse tem que ser igual a isso daqui. Pô, 10 elevado a n é igual a 10 elevado a 14. N vale quanto, então? N é igual a 14. Tá? Então, a gente consegue descobrir que o nível sonoro vale 14. Então, isso daqui, ó, né? Log de 10 elevado a 14 na base 10 é 14. Então, o resultado do logaritmo dá 14. Então, isso daqui vai ficar aqui, n é igual a 10 vezes, isso daqui deu 14. 10 vezes 14, 140. Então, quer dizer que um som cuja intensidade é de 100 watts por metro quadrado apresenta para a gente um nível sonoro de 140 decibéis. Professor, e se fosse 10 ao quadrado aqui, quanto que daria o log? 2. E se fosse 10 ao cubo, quanto que daria o log? 3. E se fosse 10 elevado a 55, quanto que daria o log? 55. Pô, mas peraí então. Então, a potência do 10 aqui é o resultado do log? Ah, descobriu, exatamente. A potência que está aqui é o resultado do log, tá? E aí você multiplica por 10 para achar o nível sonoro. Vocês têm que fazer mais exercícios disso para poder treinar essa parte de nível sonoro, tá? Não é aquela coisa que despenca no vestibular, mas pode cair. Então, terminando a parte de nível sonoro aqui que a gente viu como calcular, falta falar sobre eco, reflexão. Vocês sabiam que o nosso ouvido ele precisa de um tempo mínimo para que ele consiga distinguir dois sons diferentes? Então, se eu bater a caneta 2 vezes aqui, se eu conseguisse bater numa velocidade, vai ter uma velocidade que você só vai escutar um som, você não vai escutar os dois. Por quê? Porque não dá tempo do ouvido processar. Ele precisa de um tempo para processar sons diferentes, tá?
Então ele precisa de um tempo mínimo. Esse tempo mínimo, para que ele consiga descobrir dois sons diferentes, é de 0,1 segundo. Então, para que a gente consiga escutar dois sons diferentes, nós necessitamos de um intervalo entre esses dois sons de 0,1 segundo. Se for mais rápido do que isso, você não escuta. Se for mais demorado, mais longo do que isso, você consegue escutar. E aí que entra o eco. O que é o eco? É a reflexão do som. Toda vez que a gente fala, a onda sonora reflete, tá, nas superfícies e retornam para o meio. Então elas estão o tempo inteiro aqui refletindo. Eu estou falando aqui na sala, a parede onde tem reflexão à minha volta, ela está a uma distância muito próxima de mim. Então o som sai, né, da minha boca, bate na parede e entra no meu ouvido num intervalo menor que 0,1 segundos. Por isso que eu falando aqui não escuto o eco. Eu não escuto o eco das coisas. Para eu escutar o eco, eu deveria produzir o som sair da minha boca, caminhar, andar uma distância até o obstáculo. Vamos chamar isso daqui, ó. Isso daqui é o obstáculo, tá? Pode ser um muro, obstáculo. Pode ser uma montanha, né? Quando que a gente consegue eco? A gente vai lá numa montanha e grita. O que aconteceu? A hora que você gritou, o som saiu da sua boca, bateu na montanha e voltou para o seu ouvido. Só que como a montanha está muito distante, ele demorou mais de 0,1 segundo para fazer todo esse trajeto. Então o tempo do eco, o som vai, anda uma distância d, bate no obstáculo, volta uma distância d também. Então o que você tem que pensar? O tempo que demora para ocorrer o eco, ou no tempo que demora para ocorrer o eco, o som vai e volta. Então, quanto que o som caminha para existir o eco? Ele caminha um ΔS de 2 vezes a distância do obstáculo. Ele vai, bate no obstáculo e volta. Qual a velocidade do som? A velocidade do som é de 340 metros por segundo. Se a gente pensar, pô, eu tô lá na montanha, eu gritei, demorou 4 segundos para o som eu escutar o eco. Então eu tô lá com o cronômetro, gritei, hey, e apertei. Depois de 4 segundos eu escutei o som de volta. Então, qual é a distância que está o obstáculo? Qual a distância que está o obstáculo para ocorrer esse eco? Como é que você vai descobrir? Você vai usar velocidade, movimento uniforme, ΔS sobre ΔT. O som tem velocidade constante no ar, tá? Então, a hora que eu grito, né? Vamos imaginar que demorou 4 segundos para acontecer o eco. Qual é a distância que você está do obstáculo? O que você deveria fazer? Você vai lá, ó, V é igual ΔS sobre ΔT. Pô, velocidade do som, 340. ΔS, 2D. Tempo, 4 segundos. Eu vou conseguir calcular a distância, ó. 2 dividido por 4 dá 2. A distância vai ser 2 vezes 340. Ou seja, você está a 680 metros de distância do obstáculo. Então, essa é a ideia do eco. Isso cai direto, gente. Exercício com sonar, exercício de morcego voando, exercício de, sei lá, ecolocalização, exercício do... Eu já vi até exercícios com o... Como é que é o nome daquele personagem da Marvel que dá porrada em todo mundo e não enxerga? Produção? Demolidor, olha lá. Ele também, né? Já vi exercício com eles, porque ele usa essa ecolocalização. Seria animal isso daí, né? Produz um som, consegue descobrir a distância, sabendo o tempo que demora para o som refletir. A gente pode pensar que o morcego consegue perceber dois sons em intervalos de tempo muito menores, porque ele voa gritando, lembra? Ele voa, grita, bate, ele escuta, ele sabe a distância que está, desvia, sabe que está próximo. Ele consegue calcular as distâncias fazendo isso, tá?
a gente vai para as vitaminas, tá certo? Dá uma olhada, então, nesse começo aqui, né? A quantidade enorme de vitaminas que a gente pode conversar. Deixa eu sair da frente aqui, né? A primeira coisa que nós temos que lembrar, pessoal, é que, né, antes de eu começar a falar, é que a gente está falando de moléculas orgânicas. As vitaminas, elas são substâncias, né, que não são sintetizadas pelo nosso organismo, tá? Então, por mais que a gente fale assim, poxa vida, e a vitamina D, né? Na verdade, a gente tem um precursor da vitamina D, que ele consegue ser ativado à medida que a gente entra em contato com a luminosidade do sol, né? Então, por isso que a gente fala, toma sol a tal hora, ajuda a ativar a vitamina D, né? É real isso, a gente não consegue produzir. A gente tem um cofator da vitamina, um precursor, que a gente tem que ativá-lo para que, então, comece a sua síntese ali, né? Mas, literalmente, nenhuma das vitaminas o nosso corpo realmente produz, né, naturalmente ali no corpo. A gente precisa a ingestão dessas vitaminas para que a gente tenha ela circulando no nosso corpo, né? E aí, pessoal, quando a gente coloca ali para vocês, né, são necessárias em pequenas quantidades ao longo do dia, né, nas nossas refeições. Por quê? Porque as vitaminas, elas são consideradas, junto com os sais minerais, micronutrientes, né? Então, em poucas quantidades que a gente ingere, a gente consegue ter uma utilização muito eficaz pelo nosso corpo daquilo, tá? Por isso também que quando a gente conversa sobre suplementação de vitamina, ela tem que ser muito assim observada, porque realmente a gente precisa passar por um especialista para saber se a gente precisa de uma suplementação. Porque se a gente suplementar a mais do que a gente necessita naquele momento, a gente também está tendo uma hipervitaminose, né? Então, tanto a gente ter pouquíssima quantidade, quanto muita quantidade ali circulando no nosso sistema, né, não é interessante. Então, se a gente suplementa mais do que a gente precisa, a gente também tem a possibilidade de hipervitaminoses, tá certo? Que tem sintomas também associados a isso. Então, pensa dessa forma, né? Se necessário em pequenas quantidades, é porque nós estamos falando que são classificados como micronutrientes. Quando nós falamos sobre proteínas, carboidratos e lipídios, elas são macronutrientes, né? Então, elas precisam estar numa quantidade ótima na nossa alimentação diária, tá? Então, só essa divisão aí para vocês saberem. E aí, quais seriam os tipos das vitaminas, né? Vitamina A, todo o complexo B, dá uma olhada aqui do lado, né? Todas essas do complexo B, a C, a D, a E e a K, né? Pessoal, não é um super tema de vestibular, tá? Mas é mega importante porque é isso, a biologia, ela tem muitas situações em que às vezes não é literalmente aquele tema que está caindo, mas ele está inserido em outro, que eu preciso ter isso em mente também, né? Que facilita a minha resolução de algum exercício, tá certo? Então aqui a gente vai conversar dessas vitaminas aí. Bom, a vitamina A, a gente vai falar de cada uma um pouquinho, tá? A vitamina A, ela tem uma função bastante importante sobre essa situação de manutenção da visão, né? Tá vendo que a gente consegue encontrar a vitamina A? A imagem que nós vemos ali são de vegetais, né? Eu acho que eu estou vendo todos vegetais, de origem animal, o ovo ali, o leite também, a manteiga. Mas a gente está vendo cores mais para o vermelho e amarelo, né? Então a gente está vendo muito, não só, mas ali os alimentos que têm essa coloração mais de beta-caroteno, né? Uma mais amarelada, tá certo? Além do que, a gente vê que essa vitamina A, né, ela tem essa manutenção da visão, então ela combate ou ela previne essa cegueira noturna, né, e cegueira total. Quando em baixa quantidade, uma hipovitaminose ou avitaminose, quando está sem essa vitamina, causa essa cegueira noturna e cegueira total, tá certo?
E aí as vitaminas do complexo B no geral, elas são vitaminas que vão fazer uma manutenção do nosso sistema nervoso, né? Essas vitaminas do complexo B, elas auxiliam na divisão celular, né, nas mitoses, nas meioses, além do que um exemplo ali do ácido fólico, que é uma vitamina do complexo B, né, a B9. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo, no caso um desenho aí para vocês, um esqueminha sobre a questão da coluna normal e a coluna bífida, né? Então quando em baixa quantidade essas vitaminas do complexo B, quando durante a gravidez existe a possibilidade de ocorrência de formação de espinha bífida, tá certo? Quando a gente dá uma olhada aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver nessa imagem do lado, dei uma aumentadinha. A gente está vendo uma coluna, normal aqui, né? E aqui a gente está vendo um aumento, tá vendo? Desse osso, né? Então a gente chama aí de espinha bífida, tá certo? Tem vários tipos, né? Tem várias classificações, mas o que eu quero dizer para vocês é quando, durante a gestação, a mulher com baixa quantidade dessas vitaminas aí do complexo B, especificamente do ácido fólico, existe estudos, né, em que falam que a ocorrência maior quando em baixa quantidade de vitamina B, durante a gestação, a ocorrência maior de espinha bífida, tá certo? Bom, a vitamina C, ela tem muito a ver com o nosso sistema imune, né? E ela vai tentar diminuir a possibilidade aí, quando suplementada ou quando a gente se alimenta, né, de uma quantidade ótima de vitamina C, ela tem a diminuição da possibilidade aí da ocorrência de escorbuto, que seria esse sangramento gengival, né, como consequência a ocorrência de sangramento gengival também, tá? Então a gente está vendo aí exemplos de alimentos que têm vitamina C, não só esses que estão na imagem, né? Tem outros tipos de vegetais que também têm uma quantidade bastante grande de vitamina C, né? Frutos ali, tá certo? Então seria mais essa relação da vitamina C com o nosso sistema imune. E a vitamina D, ela é uma vitamina que associa muito ao metabolismo de cálcio e fósforo. E aí, se a gente pensa em cálcio, a gente logo pensa em ossos, né? Então, realmente é um tipo de vitamina que todo mundo fala aí da questão do cofator, né? A gente tem um cofator ou um precursor da vitamina D, mas que a gente precisa, então, se alimentar de alimentos no geral ali que estariam com uma maior quantidade de cálcio e fósforo, além do que a luminosidade do sol, que ajuda a ativar esse cofator, essa molécula precursora da vitamina D, tá certo? E aí, gente, pensar muito nessa situação, quando a gente conversar da parte da fisiologia, dos sistemas aí, do corpo humano, relacionado com a mulher, especificamente, e na menopausa, né? Então, essa questão da vitamina D, da diminuição da rigidez óssea e a possibilidade de ocorrência de fraturas, que tem a ver também com fatores hormonais, tá certo? Não só com a vitamina, mas também com fatores hormonais, tá? Bom, mas quando a pessoa com baixa quantidade de vitamina D, em crianças, né, em adolescentes, ela pode ocorrer a quantidade menor da vitamina D, ela pode ocorrer desencadear o raquitismo, né? E aí o raquitismo seria esses ossos bastante fracos, com pouca rigidez, né? E a ocorrência, então, de inúmeras lesões ósseas por conta dessa baixa quantidade de vitamina D e a ocorrência de raquitismo, tá? Então, aí estão algumas vitaminas. A vitamina E é uma vitamina que tem a ver ou relacionada com ação antioxidante, né? E aí a maior, não é nem sobrevida das células, mas seria essa questão, né, de uma diminuição, né, de reações ali, que levaria então uma morte celular muito rápido, né? E uma
relacionado aí a velhice, né, a questões de célula. Mas então a vitamina E a gente vê bastante em grãos também, como vocês estão vendo ali do lado, e ela tem, se a gente falar assim de uma função geral dessa vitamina E, a gente fala de ação antioxidante, tá certo? A vitamina K, ela está muito relacionada com a coagulação sanguínea. Então, quando a gente pensa ali da baixa quantidade de vitamina K no corpo, a gente logo relaciona a possibilidade de hemorragias. É lógico que não tem só a ver com a baixa quantidade de vitamina K, né? Mas ela é encontrada, em vários tipos de vegetais. Veja que a gente consegue encontrar várias vitaminas de origem vegetal, né? Tanto animal quanto vegetal, mas bastante aí de origem vegetal. A gente está vendo muitos vegetais nessa imagem de cor esverdeada, bastante intensa, então é onde tem bastante potássio, né? E aí, então, relacionada à coagulação sanguínea, tá? E quando baixa quantidade, uma possibilidade de hemorragias, tá? A gente só tem que tomar cuidado dessas possibilidades de ocorrência, consequência, que às vezes não está só ligado à baixa quantidade dessa vitamina em específico, né? Pode ter aí inúmeros fatores que possam desencadear esses problemas ali, tá? Tá bom? Okay. Bom, ele está falando o seguinte: leia o texto com atenção e assinale a correta, né? A vitamina X é produzida pelo próprio organismo. É complicado isso, né? Porque eu não colocaria isso como uma frase muito correta no exercício, mas tudo bem. Com o auxílio da luz solar, interagem com hormônios que regulam a quantidade de cálcio no organismo. Quando uma pessoa se expõe ao sol, os raios ultravioletas são absorvidos e atuam com o colesterol, transformando-o num precursor da vitamina X. Pode ser encontrado em alimentos como fígado, gema de ovos e óleos de peixe. Sua deficiência causa raquitismo, tanto em crianças como em adultos. A vitamina X, a qual o texto se refere, é a vitamina... Qual? É a vitamina D, desculpa. Mas o interessante é a gente ver isso, né? Que ele dá todas as informações para que a gente vá para essa resposta. Porque ele fala da luz solar, então falou de luz solar, ele está falando de vitamina D, né? Nessa situação de vitamina, né? É importante que ele falou sobre a questão de regulação de quantidade de cálcio, essa questão do raio ultravioleta e, né, a única coisa que eu mudaria um pouquinho, não colocaria necessariamente isso, é produzida pelo próprio organismo, porque a gente tenta tirar um pouquinho disso, né? Ela tem uma parte da vitamina sendo ativada pelo organismo, mas não necessariamente produzida, né, integralmente pelo organismo, tá? Vamos lá, nesse último exercício de lipídios, então. Mas ele está falando nesse exercício, ó, que os lipídios são moléculas apolares que não se dissolvem em solventes polares como a água. Com relação aos lipídios, podemos afirmar o quê? Então, na primeira frase, ele fala o seguinte: são moléculas ideais para o armazenamento de energia por longos períodos. Na segunda frase, importantes componentes de todas as membranas celulares. Na terceira, estão diretamente ligados à síntese de proteína, produção de proteína, né? Na quarta frase, servem como fonte primária de energia. E na quinta frase, a cutina, a suberina e a celulose são exemplos de lipídios. Qual seria a alternativa que responderia para nós? A primeira frase está correta mesmo. Elas são moléculas para o armazenamento de energia por longos períodos, com certeza, né? Até porque ela não é fonte primária de energia, como está colocado na quarta frase. A fonte primária são os carboidratos, tá? A segunda frase, importantes componentes de todas as membranas celulares, também o correto. Fosfolipídio, né? Então a gente tem ali na parte interna a formação ou a constituição de lipídios, tá? A terceira frase, pessoal, os lipídios, eles não estão associados à síntese de proteína, à produção de proteína, tá? A gente vai ver produção de proteína daqui a pouquinho, tá bom? Então, não está. A quarta frase, não é a fonte primária de energia, não são os lipídios, né? Então, por isso está errado, são os carboidratos. E o errado ali, cutina está certo, suberina, mas celulose... ela não é molécula lipídica, é um polissacarídeo, celulose, né? Então, errado por conta disso também, tá bom?
conhece o Clube Confiança? Um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro em qualquer abastecimento ou consumo nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Hoje nós vamos falar sobre ecologia. Vamos dar uma introdução em ecologia para você entender. Dá uma olhada aí nessa imagem bonita, olha, a vista da Mata Atlântica, né? Ali no município de Morretes, a Serra do Mar do Paraná. Bem bacana, você pega um trem ali em Curitiba, desce a Serra do Mar, pelo meio da serra, é um passeio muito bacana, vale a pena. Quem não fez, faça depois da pandemia, vale muito a pena. É uma região que tem uma biodiversidade muito grande, e eu trouxe essa imagem aí para vocês contemplarem que beleza de vista, né? Para vocês entenderem um pouquinho do que a gente vai começar a falar. Bom, a Mata Atlântica, então, é uma floresta encontrada em partes do litoral do Brasil e um dos ecossistemas de maior variedade de espécies de plantas. E, lógico, né? A planta, com certeza, vai trazer a fauna para que ela possa interagir e, assim, fazer o seu ciclo. Bom, o que a gente vai estudar, então, na ecologia? Para princípio, eu preciso entender o que significa, né, ecologia. Ecologia é uma palavra grega, né, de origem grega. Oikos, casa, logos, estudo. Estudo de casa, estudo de ambiente. Alguns termos que a gente precisa entender e ter aí na nossa cabeceira, no nosso caderninho de anotações. Por quê? Quando você encontra uma questão de vestibular, né, de biologia, e você tem lá uma história, contando uma história para você resolver essa questão, é muito difícil esses termos da biologia eles apresentarem os seus significados. Então, por exemplo, lá tem espécies. Você já tem que ter na mente que espécie é o conjunto de indivíduos muito semelhantes que na natureza são capazes de cruzar entre si e gerar filhos férteis. Então, assim, todo mundo que consegue se cruzar e a reprodução disso, ou seja, o fruto dessa reprodução, acontecer que gerou esse filho e esse filho é fértil para gerar uma nova espécie, é constituído de espécie. Então, o termo traz o significado dizendo que dois indivíduos semelhantes se cruzam e dão espécies, né, e geram filhos férteis para que siga o ciclo aí. Essa é a definição de espécies. Então, olha lá. O sagui, dois saguis, né, o tufo branco e o de bigode, eles dois são saguis, mas são de espécies diferentes, ok? Então, neste caso, você tem aí os dois sendo saguis, mas as espécies deles são diferentes. Habitat. Você estudou lá no 6º ano que o habitat é a casa dos animais. E o nicho ecológico é o trabalho que eles fazem na natureza. A tia Érica traz aí uma definição um pouco melhor para você usar no seu vestibular. Habitat, sim, é o lugar em que ele vive, o que ele demarca de lugar, né, onde é o território dele.
E o nicho é onde vai acontecer as relações, ou seja, toda a parte que ele vai interagir com o meio físico, com o ambiente físico, seja para caçar, seja para fazer a sua reprodução, seja para aumentar a população, isso é um nicho ecológico, né? Onde ele consegue interagir com o meio físico, fazendo desse meio físico um lugar para ele viver e seguir a sua espécie, né? Poder reproduzir aí a sua espécie. Eu trago aí, ó, a onça, né? A onça pintada, muito comum no Pantanal Mato-Grossense, ok? E ela vai dividir o nicho dela junto, por exemplo, com a capivara. Então, num nicho, você pode encontrar várias espécies interagindo tranquilamente. Bom, população. População é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em determinada região. Então, dá uma olhada nesses pinguins, coisinha mais linda aí, ó, uma população de pinguins interagindo e vivendo numa determinada região. Comunidade é o conjunto de todos os seres vivos de determinados lugares que mantêm relação entre si. Então, a comunidade, pessoal, ela já vem o quê? Ela já vem interagindo tanto espécies diferentes quanto o habitat. Então, eu tenho uma relação aí de várias espécies que dividem o mesmo ambiente e que esses ambientes interagem entre si. Eu gosto muito de falar que é você na praça de alimentação do shopping, né? Então, você tem vários tipos de espécies de comida, com uma espécie só, que somos nós, interagindo tranquilamente ali, fazendo as opções de refeição, e tudo bem. Isso é uma comunidade onde a gente tem uma interação com o meio, para ficar mais lúdico para vocês conseguirem enxergar melhor esse nosso termo. E o ecossistema é o conjunto de todos os seres vivos e parte não viva de um ambiente somado a todas as relações que existem entre esses elementos. O ecossistema ele vai constituir em fatores bióticos e abióticos, tá? Bióticos são todos os que têm vida. Abióticos são os que não têm vida, mas que são necessários para a vida. Por exemplo, água, sol. Esses fatores não têm vida, mas sem eles não existe a vida biótica na Terra. Então, o ecossistema ele vem fazendo engloba tudo isso, fatores bióticos, abióticos e todo mundo dentro de um mesmo lugar. Isso é um ecossistema, beleza? Biosfera. A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas. Então, você tem ecossistema marinho, terrestre. Então, a biosfera é todo o conjunto desses ecossistemas, onde dentro tem comunidades, tem espécies. Então, é como se fosse uma pirâmide, né? A biosfera seria o ápice da pirâmide, aonde constitui toda essa parte de termos da biologia que a gente acabou de falar. Outro conceito de ecologia super importante que você tem que saber é o ecótono. É uma faixa de transição entre dois ambientes, tá? É uma área de biodiversidade muito grande, seres que pertencem aos dois ambientes. Dá uma olhada nessa imagem que eu trouxe aqui, ó. Amazônia e Cerrado. Então, essa parte que divide aqui, ó, que se encontram os dois ambientes, é um ecótono, tá? É bem na divisão. E é neste lugar aqui aonde você encontra uma biodiversidade muito grande. Por quê? Porque existe uma interação. Você vai ver isso muito aonde teve as queimadas, né, do ano passado. Pegou bem uma região ecótona, aonde é uma faixa de transição e você teve assim uma parte de cerrado e uma parte de floresta muito danificada pela queimada, ok? Espero que você tenha gostado. Até a próxima.